trader, tudo bem com você? Então, hoje, dia 24/8/2023, vamos para mais um Clareando o Mercado. E aí, como foram as operações hoje, hein? Hoje foi um dia de correção de barra de ignição no índice, um dia onde o dólar ficou numa neutralidade, naquela zona que nós comentamos ontem, né? Então, vamos olhar tudo isso aqui ponto a ponto. Então, eu estou aqui no gráfico de 5 minutos do mini índice. Então, vamos entender o que aconteceu, tá? Pelo local de abertura, abriu no 120,104, certo? Então, o que vocês entendem aqui desse local? Pelo diário, então vamos lá, partindo do começo. Pelo diário, ele já está abrindo abaixo da barra de ignição, abaixo dos topos rompidos, certo? Então, a gente já pensa em vendas. Pensamos no que eu falei para vocês ontem, que ele iria fazer uma correção da barra de ignição. Então, hoje realmente era dia de correção dessa barra de ignição, tá? Então, pelos 60 minutos, ficou mais claro, e eu vou explicar aqui para vocês, pelos 60 minutos, o que aconteceu, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que, se não tiver claro, assim, pelo menos o diário, primeiro o diário, aí depois o H4, para ver onde está mais importante a localização, aí depois pode dar uma olhada nos 60 minutos, porque os 60 minutos fica muito claro o movimento. Então, o que vocês veem aqui nos 60 minutos? Uma oferta de alta, né? Um pullback que ele fez ontem e não conseguiu terminar ontem aqui o alvo, certo? Hoje, ele deveria manter acima aqui do 120, 137 para continuar a oferta que ele foi feita. Se ele perdeu aqui a mínima do 9 de ontem, de 60 minutos, significa que o que é isso daqui? Já falhou a oferta de queda, certo? Então, o que vocês deveriam fazer aqui neste momento? Projetar a última pernada, que é do pullbackinho, do montante de lotes que foi aceito, para pagar esta oferta toda aqui e não pagou. Então, ele devolve esse montante de lotes, tá? Então, aí vamos posicionar aqui na mínima do 9, a partir de onde começa a devolução. Então, o que aconteceu aqui hoje, que eu fiquei até pensando, eu vi este movimento, imaginei que vocês poderiam ficar confusos, mas eu já falei isso para vocês aqui, que nem sempre, ele tem que pagar o 100% da devolução, mas, às vezes, ele paga parcelado, ele paga primeiro 50%, e depois, aqui no caso de hoje, foi isso que aconteceu. Ele pagou primeiro 50%, depois ele precisou puxar mais liquidez lá na zona de vendedores, para depois terminar de pagar esta fluidez, o 100%, tá? Então, vou explicar, pagou 50%, voltou para terminar de pagar o 100%. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, assim que ele perdesse a mínima do 1, ou seja, ele já abriu falhando, certo? Falhando a quedinha, a alta. Então, abriu abaixo, ou seja, por aqui também pelos 5 minutos, já dá para ver. Abriu abaixo do fundo. Então, se abriu abaixo do fundo, esse fundo aqui, então já caracterizou a falha daquela alta que vocês conseguem ver lá nos 60 minutos, que ele não terminou de pagar. Se ele terminasse de pagar, não era falha, tá? Mas como ele não pagou 100% daquela alta, então é falha. Toda vez que ele não paga os lotes, ele falhou o acordo, tá? Então, sempre para vocês saberem se é falha ou não, tem que ver se ele já pagou o montante, tá? Então, o que vou voltar lá para vocês entenderem. Se ele não pagou o montante, qual que é o montante? O montante é esta oferta aqui, ele colocou esse capital, certo? Ofereceu esta alta, teve o pullback de aceite, um pullback em rally, e ele pagou só 50%. Esse 50%, geralmente, como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas,
Quando ele tem acima de 600 pontos, 600, 700 pontos, ele paga só 50%. Então, aqui essa oferta, olha, tem 1.192 pontos. Por isso que ele pagou só os 50% aqui, olha, que deu 574 pontos. Isso é normal acontecer, tá? E aí, depois, ele já vem falhando. Se ele não pagou 100%, que iria lá no 121, e perde essa mínima aqui do pullback, quer dizer que ele já falhou o movimento. Então, ele tem que devolver essa pernadinha aqui que ele pegou após o pullback, tá? Isso daqui é uma falha. Mesmo que ele andou um pouquinho, aí vocês podem perguntar, Alane, mas eu não achei que era falha, porque ele chegou a andar. Tudo bem, ele andou. Eu achei que a falha era só quando ele fazia assim, igual, um topo duplo. Não, a falha não é só quando ele faz igual. A falha é quando ele não paga os lotes, tá? Não paga. Ele faz o pullback, às vezes ele fecha só o V, é falha. Às vezes ele paga um pedacinho que fica assim, é falha. Às vezes ele paga aqui só, é falha, tá? Então, como vocês vão saber que é uma falha? Quando ele não paga os 100% dos lotes. Então, ele falhou o acordo. Porque esse capital aplicado aqui, eles querem retirar todo. Eles não querem retirar só 50%. Entendeu? Se eles estão retirando, quem aplicou esse capital aqui, estão retirando só 50%, o restante vai ser devolvido. Vocês conseguem compreender? Eu vou ter que desfazer de posições e não vai completar as minhas posições de compra, não vão ser completadas. Se eu não obtive 100% do retorno, que eu completa tudo, eu saio da operação, eu volto, então quer dizer que eu tenho que desfazer de posições. Então, por isso que o mercado cai e paga o montante, tá bom? Então, vamos lá. Tô falando bem devagar, porque eu sei que não é tão simples essa parte, tá bom? Mas vocês vão entender. Então, vamos lá. Eu vou devolver esse montante. Então, eu vou devolver primeiro até os 50%. Deixa eu fazer de novo aqui. Até os 50%. Então, eu pego toda a quebra de estrutura, posiciono no aceite, na devolução, perdão, que foi na mínima do 9. Mínima do 9, devolveu. Aí, lá nos 5 minutos... Então, eu tô vendo isso aqui no 60, tá? Aí, lá nos 5 minutos, que momento foi que ele perdeu a mínima do 9? Que momento, tá? Vocês estão na expectativa de perder a mínima do 9. Foi no 7. O 7 perdeu a mínima do 9. E aí, ele faz o pullbackinho aqui, o 6 é o pullback, e vocês vendem na mínima do 6 para sair no 50%. No 50%. Por quê? Porque eu tenho que fazer parcial aqui no 50%, poderia ficar esperando que ele pagasse direto 100, certo? Quando é que você sai e entende que ele não vai pagar direto 100? Quando ele supera a máxima do 17, tá? Então, se você não fez parcial aqui no 50%, quando ele supera a máxima do 17, você sai. Então, porque aí você entende, bom, se ele não vai continuar, tá superando máxima, então ele tá indo puxar mais liquidez. Aí você sai aqui, tá? Então, qual pontuação vocês conseguiram pegar? A partir da falha confirmadíssima, e eu falei para vocês que a falha, ela sempre paga, tá? A devolução sempre paga. Então, vocês entraram aqui na mínima do 6, né? Entraram na mínima do 6, porque foi quando perdeu a mínima do 9 lá no 60, que confirmou a falha. Vocês saíram aqui no 50%, 334 pontos. Quem não saiu no 50% foi enxergar que ele ia pagar parcial, saiu na máxima do 7, pegou 208 pontos, tá? Quem entendeu que... Agora vamos lá. Tô falando no macro e vou falando para quem está no entendimento só micro. Aqui pelo micro, o que nós temos? Nós temos uma oferta de queda
essa primeira pernada de queda. Lembra que eu falei para vocês que ele faz um candle de demanda, que é um pullback, que é o 4, perdendo a mínima, ele aceitou essa oferta, certo? Então, o que vocês poderiam fazer aqui também? Oferta, lembra que a primeira oferta, a primeira projeção, eu expliquei isso para vocês ontem, que aconteceu no dólar. A primeira projeção não é toda essa ainda do gap, tá? Quando ele faz essa demanda, eu não posso ainda projetar todo o gap, porque o fundo rompido está aqui. A correção no fundo anterior está aqui. Eu só posso projetar toda a oferta, inclusive o gap, quando ele volta no fundo, quando ele faz a correção padrão. Aí eu posso projetar tudo isso aqui. Quando ele ainda está fazendo só correçõezinhas de 33, correções em rally, ele ainda não confirmou a tendência padrão, eu não posso projetar tudo. Então, eu vou projetando a liquidez conforme o preço vai vindo. A gente vai projetando parcial e pegando pontual. Então, o que a gente faz? Peguei a oferta, a primeira pernada, na mínima do 4, certo? Que é a primeira queda aceita. Então, ele bate no 61, lateraliza um pouco. Onde vocês deveriam sair, caso ele não pagasse o 100? Caso ele não pagasse o 100, a saída é quando ele perde esse fundo aqui. Que esse fundo são os vendedores que seguram essa ofertinha de queda. Se fecha um candle, que eu falei, pode ser até um candle de 2 minutos fechando aqui nos fundos, pode sair da posição. Como ele volta, os vendedores seguram a posição, ninguém sai da posição até que ele chegue no 100%, tá? Então, ninguém sai dessa posição. Se eu vendi aqui na mínima do 6 para pegar a oferta, querendo sair aqui no 100%, certo? Vou sair no 100% porque ele aceitou a oferta. Ele faz essa demanda aqui, volta no fundo anterior, o fundo é a mínima do 5 e do 6, é só pegando mais liquidez para terminar a oferta, tá tudo certo. O que ele não pode fazer é fechar um candle aqui acima. Pode ser até de 2 minutos, não pode. Significa que vendedores já perderam a força, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô fazendo pontual, mas você já deveria ter uma FIBO já projetada lá dos 60 minutos, só para vir pegando pontual aqui no 5, tá? Então, quando ele volta para puxar liquidez, e nesta volta aqui, tem também um movimento de falha, certo? De continuidade, que quando ele perde a mínima do 19 e não dá continuidade, é uma falhinha aqui, certo? Para pegar comprados, aí ele crava o 61.8 e vai até o 100. Eu tô falando devagar porque eu sei que foram movimentações um pouco mais complexas hoje, tá? Eu acompanhei o mercado e eu compreendo que foi um pouco mais complexa. Por que vocês podem comprar? Essa compra que eu peguei hoje. Por quê? Qual o entendimento dessa compra? Vamos lá. O entendimento dessa compra é o V. É o V que eu venho ensinando para vocês. Como que é esse V? Eu não estou enxergando. Então, vamos lá. Aqui é uma oferta de alta. Quando ele volta para fazer o aceite, ele está fechando só o V. Por que nós saímos aqui? Porque a caixinha que mandou esse preço para baixo está aqui, olha. A partir do momento de abertura é onde teve o aceite de mandar o preço para baixo, tá? Quando ele faz o pullback aqui, confirma que aqui eu tenho zona de compradores, ele me mostra que aqui eu tenho zona de compradores. E eu vou fazer a correção, eu vou fazer o V. Eu tenho que sair aqui, onde na abertura, porque foi a abertura, é como se fosse um candle aqui, que mandou o preço para baixo. Então, por isso que quando compramos aqui, a saída é aqui, é fechando o V desse movimento, tá? Então, eu vou explicar ponto a ponto. Eu sei que quando tá informação fica um pouco mais confuso, mas eu tô tentando explicar para vocês o raciocínio, vocês vão acompanhando, tá? Então, quando ele chega aqui,
e os vendedores mostram força, aqui os vendedores mostram força, tá? Nessa zona de resistência, vendedores mostram força. Aqui é o fundo que essa barra rompeu. Então, agora sim nós temos o quê? Agora nós temos a queda toda, o gap, a queda toda. Nós temos a correção desta queda, que foi o V, tá? E agora é uma tendência padrão. Se perder a mínima aqui, a mínima do 25, para a gente vender. E pegar o quê? Pegar a liquidez que sobrou aqui, porque é aquele caso que eu conto para vocês todo dia, que eu tive que realizar compras ao fazer essa correção em V. Eu comprei tudo isso daqui. Então, me sobrou só essa liquidez para vender. Então, quando eu vou vender aqui na mínima, entendendo essa correção, eu puxo a Fibo máxima com máxima, na mínima do 25 e vendo. E saio aqui no 100% cravado, tá? Como eu mostro para vocês todos os dias. Aqui, eu saio aqui e depois, se ele continuasse, ele viria até o 161. Essa projeção poderia deixar, porque quando ele faz esse movimento aqui, olha, aí agora eu vou falar dos movimentos mais fáceis, tá bom? Que teve. Para quem não entendeu essa construção aqui, né? Aqui foi uma reversão imediata, com uma lateralização no 33, continuidade. Então, vamos lá, vamos sem o entendimento geral, ponto a ponto, como daria para pegar também. Aqui é uma oferta de queda, certo? Aqui é um pullback, é um pullbackinho no 33%, na última movimentação fluida, é um pullback de força, vendo na mínima do aceite e saio também no 61.8, também, ou no 100%. Repara que dá o mesmo ponto de quando eu puxo aqui, tudo bate, eu falo que o mercado é matemático, olha, essa mesma projeção de lotes aqui, a mesma, certo? É igual essa outra projeção aqui. Então, é muito perfeito, né? Então, ok, vamos lá. Peguei essa venda aqui porque eu projetei, eu fiz o que a Laine tá me falando todo dia. Teve uma oferta, teve um aceite, teve um pullback, teve um aceite, eu pego a oferta. Teve uma oferta, teve um pullback, teve um aceite, eu pego a queda. Aqui de novo. Aqui mais fácil, mais simples. Olha, o 34, o 35, não é um rally? É um rally. Quanto que eu tenho de oferta para pegar nesse rally? Eu tenho esta pernada aqui. Onde é o aceite? Na mínima do 35. Ele pode posicionar até quando ele perde a mínima do 34, porque a mínima do 35 ficou engolfada, tá? Então, quando fica engolfada, você coloca na mínima do 34. E, de novo, 100% cravado. Essas entradas que vocês já aprenderam, né? Que eu mostro para vocês em todos os fechamentos, eu ensino essa entrada, tá bom? E aí, quando ele faz de novo aqui a outra oferta, eu estou lá ciente de que ele está realizando a devolução da falha na tentativa de queda. Eu estou ciente também que hoje eu só tenho que realizar vendas porque ele está fazendo a correção da barra de ignição que ele formou em 2 dias. Ele abriu abaixo, então hoje é dia de queda, dia de fazer correção de barra de ignição. Então, eu venho pegando pontual agora, tá? Eu venho pegando pontual, porque eu não consigo segurar posições longas. Então, eu tenho mais outra oferta. O 40 não é uma demanda? Não é um aceite? Então, eu vendo na mínima, pode posicionar que esse aqui não tá engolfado, na mínima do 39 mesmo, tá? Para sair aqui no 100%. Quando ele chega aqui, eu tinha um suporte lá no 118,562, só que ele não teve liquidez suficiente para chegar lá. Ele lateraliza para aceitar mais essa oferta, então aqui seria uma lateralização de poder na última movimentação fluida para cair. Se ele não consegue cair após uma lateralização no 33, que é uma lateralização de poder, que já seria dessa oferta, então ele lateraliza, a gente espera que ele caia
continue para pagar o alvo. Quando ele não consegue, e aí ele faz o que? Ele fecha essa barra aqui, quebrando a estruturinha que foi montada de queda. Aqui é a estrutura de queda. Essa barra quebra. Faz aquele processo que eu ensinei para vocês ontem, uma quebra de estrutura. Aqui é tudo vermelho. Aqui é tudo vermelho, é a última fluidez. Aí vem uma barra verde e engole tudo isso daqui e fica assim. Fica um candle aqui, verde. Se esse candle verde que quebrou essa estrutura confirmar com o pullback aqui, olha, confirmar com o pullback que ele é comprador, e aí ele faz essa confirmação aqui no 51, já é compra para buscar a zona de vendedores, que está aqui, certo? No último rompimento, tá? Então, quando ele é comprador, ele quebrou a última fluidez, quebrou mais uma, qual que é a última? É essa barra de exaustão aqui. E aí agora eu vou começar a falar termos que eu ainda não utilizei com vocês, porque a gente vai começar a avançar mesmo, não tem como. Tem dias, cada dia o preço movimenta de um jeito, né? Então eu expliquei as movimentações básicas e aí eu vou começar a aprofundar explicando outras movimentações que o preço faz, tá? Até que vocês entendam todas as palavras e depois formem frases e depois leiam o texto inteiro, que é a tradução do gráfico. Então, se ele agora é comprador, ele quebrou, ele rompeu essa outra fluidez. Qual a última fluidez? Barra de exaustão 41, última barra fluida do movimento. Quando ele rompe a última barra fluida do movimento, que é uma barra de exaustão, ele mostra que ele é comprador, ele volta nela, ela vira um topo. Toda barra fluida, grave que eu vou falar, toda última barra fluida, barra de exaustão, revertida vira um topo. Tá? Isso aqui virou um topo. Quando tiver a minha mentoria, em breve, vocês vão aprender tudo isso, vocês vão ficar fera nisso. Então, quando ele volta para corrigir, a correção padrão. Correção agora no topo. Isso aqui virou um topo. Por que virou um topo? Porque a última barra fluida, barra de exaustão, ela foi revertida. Isso aqui é uma reversão. Virou topo. Então, sobrou liquidez agora na confirmação desse topo? Vamos ver? Sobrou. E aí vocês vão comprar, pegando a liquidez da alta dos compradores, tá? Na máxima dos 55 e vão sair no 100%. Aqui ele foi até 161, mas vocês poderiam sair no 100%, porque aqui, já sabendo que é zona de vendedores, né? Já sei que aqui é vendedor, ele dependia de romper isso daqui, então não precisa ir até o 61, não. Pode sair no 100. Eu saio no 100, porque dá muito ponto, então dificilmente eu estendo uma operação até o 61, só quando o contexto macro lá me mostra isso, tá? Tudo bem. Então, eu tento romper essa zona de vendedores aqui, que está no 119,212. Eu não consigo, eu faço uma dupla falha. Quando eu vou tentar romper. Então, eu tento romper. Lembra que eu falei que quando ele tenta romper, se ele fechar uma barra abaixo, ele já tem que voltar de novo na zona de compradores? Então, é isso que ele faz. Aqui não é a zona de compradores. Agora é lateralização aqui. Aqui é comprador. Se eu tentei romper, ser comprador aqui, não consegui, eu devolver, os vendedores me devolveram, e aí eu confirmo que eu vou ficar aqui dentro. Como que eu confirmo? Eu confirmo com 60, é o pullbackinho. Então, eu já sei que eu já tenho que ir aqui, tá? Aqui, novamente, ele tenta ser vendedor, não consegue, falha. Compra na máxima dos 70 para sair de novo na zona de vendedor. Tenta romper de novo, não consegue, falha. Aqui não sobrou quase nada para vender, um mínimo. Nem é legal pegar essas operações aqui que não sobra quase nada. Deixa para pegar só as melhores operações, as operações que o mercado faz uma boa oferta. Então, como eu falei para vocês, se está confuso o dia, se não está legal, eu não estou entendendo que está acontecendo nada aqui. Espera uma barra fluida, 2, 3, 4 barras fluidas. E aí você espera se vai ter o aceite. Se não tiver o aceite e falhar, de qualquer forma vai ser uma boa operação. Então, onde que nós tivemos isso hoje? Onde seria bom operar? Barras fluidas. Onde eu tive um movimento de 4 barras? Eu tive aqui a primeira movimentação, certo? Tive o pullback e o aceite. Então, foi uma excelente operação. Eu consegui pegar essa pernada. Onde mais eu tive movimento fluido? Eu estou esperando movimentos fluidos. Eu tive esta alta de movimento fluidos
Aceitou? Não, devolveu. Tudo bem, eu não operei, eu esperava operar aqui uma falha ou eu esperava operar aqui uma confirmação de tendência. Não deu, eu não operei. Tá, onde mais eu tive outro movimento fluido? Eu tive outro movimento fluido? Aqui, olha, outro movimento fluido. Teve o aceite? Teve, pagou, peguei. Onde mais eu tive movimento fluido? Depois não teve mais nenhum, tá vendo? Então não opera, não opera. Porque aí você vai estar correndo risco de pegar operações pequenas, operações curtas, se você não estiver operando no macro, né? Porque para quem está operando o macro, tudo certo, vai segurar a posição, vai aguentar o preço balançar e tá tudo bem. Agora, quem está operando pontual, não compensa ficar pegando operações curtas, se o mercado não está muito claro. É melhor pegar assim que ele faz movimentos fluidos, ou então pegue pelo menos o V. O V é muito legal de pegar. Se eu não entendi aqui, no momento que ele fez o V aqui, que é aquela entradinha bem legal que eu ensinei para vocês, se eu não entendi que aqui era um fechamento de V, para me pegar essa alta, mas eu entendi que esse daqui tá mais fácil, olha, esse daqui eu entendi, porque a Laine não me falou que tudo isso daqui é a queda, e quando ele vem é a correção, e quando ele volta, ele vai na caixinha, então eu poderia ter pegado pelo menos essa venda aqui, porque ela foi mais fácil, né? Bom, só isso. E quando romper esse fundo, se tem liquidez, foi um movimento fluido, teve o aceite, eu pegava mais isso. Pronto. Foram os movimentos simples que deu para operar hoje. O mais eu não operei porque eu não entendi. Tudo certo, tá bom? Então, vamos lá agora para o diário. Vamos ver como ficou. Ficou, então, fazendo a correção da barra de ignição. Eu dei uma apagada naquelas linhas, deixei só as principais. Eu tive que... Estava ensinando aqui hoje uma turminha e eu tive que apagar as linhas, tá? Então, refiz as marcações, vou passar para vocês. O que ele pode fazer aqui amanhã? Terminar a correção. Até onde vai essa correção? Essa correção pode vir até o 118,562 e até o 118,170. Então, começa a marcar, tá? 118,562. Aí eu tenho um topo. Se ele bater aqui no 118,562, pode finalizar essa correção para subir, tá? Mas ele pode corrigir mais. Ele pode corrigir até se ele corrigir mais, aí é aquele caso, né? Ele vai cair aqui para poder corrigir mais. Corrigir até onde? Corrigir até o 118,170. Se corrigir mais ainda, vai corrigir até o 117,700. Se corrigir mais ainda, vai corrigir até o 116,990. Tem mais um aqui para marcar, peraí. Aí, no caso, ele já não tá mais corrigindo, ele já tá devolvendo 100% da alta. Se ele vir até... Mas isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. A correção, ela pode ser desde 33, 50 até 100%, não importa. Então, marque para mim 117,252. Então, só recapitulando aqui as marcações, vindo aqui, 116,990, 117,252, 117,700, 118,170. Acredito que o 118,170 segura ele, tá? Vamos torcer para que segura e dê uma compra aqui, para ele voltar. 118,562, tá? Agora eu tenho 119 mil. Temos também 119,196, 119,565 e 120,098. Eu já vou marcar as linhas todas. 120,720 e 121,590. Nós vamos ficar com essas linhas, tá? Vamos ficar com essas linhas. Aqui eu tô no diário, então elas não estão tão juntinhas assim, não. Vamos ver no H4. H4, ele fez aquela trava que eu falei pra vocês, quando ele cai muito e trava. Aí ele fez hoje aquela trava que eu expliquei pra vocês na semana passada. Ele cai, aí ele, opa, travou, tá? Então, se ele abrir aqui, superar esta máxima,
Aí ele pode buscar aqui este fundo, tá? Então, onde é que tá a máxima e o fundo? A máxima, bom, na verdade, é o 119,212. Se o 119,212 segurar ele aqui na alta, aí ele vai confirmar aqui os compradores, aí ele vai buscar vendedores. Onde eu tenho um vendedor? Eu tenho um vendedor no 119,880, tá? Então, se esses compradores aqui mostrar que vai travar essa queda, ele vai fechar o Vzinho, tá vendo? Que é o V que eu tô mostrando pra vocês. Tá fechando o V, tá? Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Não é... É no 119,850, tá? 119,850. Se ele conseguir confirmar essa trava aqui, aí ele vem buscar vendedor no 119,150. Se ele perder a mínima, o fundo aqui, né? E o fundo está onde? Vou marcar aqui para vocês. Está no 118,800. Se ele perder o 118,800, aí ele está perdendo o fundo aqui do H4. Aí ele começa a buscar as zonas de vendedores. Começa a buscar aqui o 118,562, que eu marquei lá para vocês. Aí depois o 118,170. Aí vem buscando, né? Tá? Isso se ele perder aqui. E se ele for para cima, ele busca aqui, tá? Porque o que pode acontecer? Pode ser que agora ele consiga essa oferta aqui seja só um pullback para ele continuar, né? E se ele continuar, ele vai fechar o V. E depois, se ele ultrapassar do V, conseguir ultrapassar esses vendedores aqui, não jogar ele para baixo, aí ele consegue continuar a alta, essa oferta toda aqui, tá bom? Enquanto lá nos 60 minutos essa queda é uma falha, no H4 ela é apenas um pullback, tá vendo? Ela é apenas um pullback, tá? Por isso que tem que montar o quebra-cabecinha aí dos múltiplos tempos gráficos. Agora vamos para o dólar. O dólar também, o dólar ficou naquela região que eu falei para vocês que ia lateralizar hoje, ele ficou dentro, né, daquela região neutra. Lembra que eu falei para vocês que ele ia ficar chato aqui dentro? Ele nem conseguiu chegar nessa, ele ficou entre essas duas mesmo que nós marcamos, a 4.886 e 4.865. Eu marquei essas duas linhas para vocês, eu achei até que ele ia conseguir fazer a lateralização aqui maior, mas ele não conseguiu, ele ficou preso aqui na menor, na caixinha menor, ficou preso na caixinha menor. Então, quando ele abriu, ele já veio retestando a nossa linha, né? Que foi o 4.886, já veio retestando ela. Se ela obedecesse, ele tinha que buscar a 4.865. Só que ele não conseguiu ir direto, ele precisou puxar mais liquidez, então foi um pouco delicada as operações aqui no dólar hoje, tá? Foi realmente um pouco delicado. Como que vocês iriam entender também para operar o dólar? Aí, tô aqui no 15 minutos, porque os 5 minutos, nossa, os 5 minutos ficou bem mastigadinho, olha, bem cheio de pavio. Quase não teve movimento fluido. O movimento fluido que deu bom para operar foi só essa pernada aqui, que foi na hora que ele foi buscar lá o 4.865, né? Então, se eu tô esperando o movimento fluido, eu tenho esse, que ele falha, né? Então, se falha, volta aqui. Então, por isso que toda vez que tem um movimento fluido, tem operação boa, por isso, porque abre o espaço, o mercado mostra que tem dinheiro para negociar. Movimento fluido é isso, é capital, é dinheiro. Como que eu entendi esse movimento do dólar hoje? Por que que eu fiz essa comprinha aqui, por exemplo? Eu não fiz, eu falo assim, é porque... Só para vocês entenderem, na verdade eu só operei o índice hoje, tá? Então, o que que acontece? É o mesmo caso lá do índice. Enquanto o índice está falhando a alta, o dólar está falhando a queda. Isso aqui não é oferta de queda? Aqui não foi o pullback? Olha só, esse aqui não pagou nem 50%. E ele pegou pouquinho, pegou pouquinho dinheiro para cair, olha. Ele pegou só isso daqui. Se ele começa a devolver a partir disso daqui, então ele vai devolver só o que ele pegou. Ele vai devolver muito se ele não pegou muito? Não. Ele vai devolver o montante de dinheiro que ele pegou para a queda. Quanto que ele pegou? Ele pegou a quebrinha de estrutura. Aonde? A partir da devolução. Onde é a devolução? A devolução aqui, a partir da superação da máxima do 9. Por isso que o 100% dele só até aqui. Por isso que quem comprou sabia que o dólar iria só até aqui. Até o 4.890. Tá bom? Porque ele só tem isso daqui para pagar, ele não vai pagar mais
se ele não pegou mais dinheiro. É o mesmo caso que eu expliquei lá no índice. O índice falhou a alta, mas ele já tinha pegado um lote maior, então ele devolveu um lote maior. O dólar tinha pegado só isso daqui para cair, então ele devolveu isso, tá? Pelos 60 minutos tá bem claro para comprar aqui e sair aqui, lá no 5. Aí faz essa compra lá no 5, tá? E aí, continuando aqui, vamos pelos 5 minutos. Que entendimento que a gente tem desses movimentos aqui do dólar? A falha foi difícil para operar, foi delicada, porque ele não falhou uma vez só, ele falhou duas, né? Então, por exemplo, aqui ele veio para você comprar aqui, certo? Quem comprou aqui e viu fazendo essa barra aqui vermelha já ficou com medo, né? Falou, não vai pagar o 100% da falha. Sendo que, sabendo que quando ele falha, ele busca o lugar de onde ele partiu. De onde ele partiu? Ele partiu daqui. Onde são os vendedores? Então, por isso que tem que entender. Porque esse negócio de correr de operação, de ter ataque de fúria, é tudo falta de conhecimento, gente. É falta de não saber o que está fazendo. Se ele veio aqui para romper, ele não consegue, tem que entender que quem mandou ele romper foram esses vendedores aqui. Então, não importa se ele vai falhar uma, duas vezes, tem que segurar a posição para vir até aqui. Eu sei que não é fácil, é preciso entender, senão não vai conseguir segurar a posição. Tem que entender as obrigações do preço. Quem foi o vendedor que mandou para cá? Foi esse. Ele conseguiu romper? Não. Aí ele tenta de novo? Não. Ele tenta de novo? Não. Na primeira falha que ele faz, não precisa da segunda. Na primeira, você já sabe que ele vem aqui. Entendeu? E aí depois o que acontece? Ele tenta romper a zona de compradores e falha de novo. Não consegue. Então, é aquele caso. Essa zona aqui, isso daqui, o dólar, dentro dessa região aqui, é uma zona de flutuação. É zona neutra. Do 4865 ao 4902. Nem comprador e nem vendedor não manda aqui. Por isso que ele faz isso. Aí tem que ficar pegando essas movimentações pequenininhas. Por exemplo, aqui teve um ralizinho. Aqui já deu para pegar, né? Quem tá operando viu essa ofertinha de alta, fez um rali, aqui tudo bem. Aqui foi mais tranquilo, né? Pegar pontual esse rali para pegar essa compra. Ótimo, foi tranquilo essa daqui. Né? Mas quem não esperou, por exemplo, essa já bateu cabeça nas outras aqui, sofreu um pouco, tá? Então, aí, vamos ver, depois ele cai. Quando ele vem caindo, aí vocês imaginam, bom, ele vai buscar agora, ele não conseguiu aqui, ele vai buscar agora a zona de vendedor. Só que ele fez uma lateralização aqui. Ele fez uma lateralização aqui, olha, que segurou ele, tá vendo? Lá pelo 15, vocês conseguem enxergar essa lateralização, olha. Ele fez essa lateralização que segurou ele. E aí, quando ele impulsiona aqui para ir buscar os compradores de novo, olha, impulsiona para ir buscar os compradores de novo, não consegue, falha. Aí deu uma comprinha aqui para tentar estourar compradores de novo. Mas aí ficou tem que entender muito mesmo a negociação para ficar saindo e entrando. Não faz mais sentido, eu vou sair. Quando que não faz mais sentido? Se eu estou vendida aqui, se eu estou vendida aqui, eu vendi aqui para sair aqui, para buscar a zona de compradores. Quando é que não faz mais sentido? Quando eu vejo que ele faz esse movimento aqui. Falhou já. Falhou essa tentativa de buscar. Quando ele supera essa máxima, você já tem que sair. Seu stop vai ser 0, porque você vendeu aqui. Então, se você tem um entendimento, eu já vou sair aqui, ó, ele já falhou. Entenderam? Então, por isso que tem que estar o tempo inteiro agindo conforme o preço, lendo. Embora tenha as marcações, que ajudam muito, eu estou numa zona de flutuação. Zona de flutuação, zona neutra, você tem que agir ao preço o tempo todo. Então, tem que estar sabendo muito bem, tem que estudar bastante tudo isso que eu mostrei para vocês, para reagir ao preço, tá? Então, vamos lá, aqui no 240 minutos. Vou marcar as linhas já, porque já tá ficando muito extenso. Eu apaguei tudo, deixei só as principais, vou só passar para vocês, tá? 4.830, 4.839, 4.865, 4.886, 4.902, 4.917, 4.925,
4.932 e 4.945, tá? Podem anotar, essas são as zonas que dividem compradores de vendedores no dólar. Se ele superar essa máxima aqui amanhã, se ele superar aqui, olha, aqui o que eu expliquei para vocês lá agora, no índice, aqui é a última barra fluida. Se ela foi revertida pelos compradores, significa que ela é uma barra de ignis, de exaustão. Ela não é barra de continuação. Ela foi uma última barra fluida de exaustão. Se o comprador fechou acima dela e ele consegue confirmar com o pullback que ele é comprador, então agora ele vai subir e vai nas próximas zonas agora de vendedores. Então, se ele consegue ficar acima dessas máximas aqui do H4 amanhã, aí ele já vem buscar as zonas de vendedores, já começa a ultrapassar as zonas de vendedores, começa a vir para cá buscar. Por quê? Porque ele quebrou a última movimentação fluida. Quando quebra a última movimentação fluida, o mercado começa um processo de reversão. E aí eu já estou começando a ensinar mais já outras coisas para vocês, tá bom? Então vem estudando tudo que eu vou falando, porque esse fechamento aqui está sendo praticamente um curso, né, gente? Estou ensinando muita coisa para vocês, tá? Então, a expectativa amanhã que ele continue essa reversão para alta, tá? Se ele abrir abaixo aqui do 4865, aí ele já falhou a reversão. Se ele abrir abaixo do 4866, 4886 também ele já falhou a reversão. Processo de reversão encerra. Começa a buscar de novo aqui. Se romper aqui, aí ele vem buscar aqui o 4.839. Se confirmar o processo de reversão, a expectativa é que ele busque lá o 4.932, mas aí ele vai subindo conforme as liquidez e conforme as passagens de linhas de compradores e vendedores, tá bom? Deixa eu ver como ficou o diário do dólar. Já passei todas as movimentações para vocês, iniciando realmente um processo de reversão, tá? Iniciando um processo de reversão, precisa confirmar amanhã. Hoje ele começou a confirmar, mas aí o gap muda tudo, a abertura do mercado muda tudo. Se um dia ele começa a confirmar, por isso que eu digo, tudo depende do local de abertura. 80% das vezes, pelo local de abertura, você já especula toda a movimentação do mercado do dia. Se eu já consigo entender as possíveis movimentações que ele vai fazer no dia só pelo local de abertura. Aí eu sei se ele falhou a reversão, se ele falhou a alta, se ele vai falhar. Então é por aí, tá bom? Então é isso, mais uma aula hoje. Tive que estender porque eu acompanhei o mercado o dia todo, eu percebi que estava complexo. Eu falei, eu vou precisar explicar bem ponto a ponto para eles isso daqui. Precisaria ter um domínio mesmo de toda a movimentação do preço para entender tudo isso, tá? Teve alguns momentos que foi fácil, né? Mas precisa de cautela, paciência para fazer o que eu falei para vocês, esperar o mercado clarear. Não tenta adivinhar a entrada. Se não está entendendo o que está acontecendo, não faz nada. Vai para os 60 minutos, espera uma formação boa, ou no 15, não faz nada enquanto não clarear a entrada. Ou faz um ralizinho, que é mais fácil, ou uma correção em V, se você conseguiu enxergar, porque a de hoje não foi tão fácil. E aí, espera a sua entrada, o que você conseguir ler. Se você não conseguiu ler, não tenta, não entra não, porque você vai ter que reagir ao preço. E se você não está sabendo o que você está fazendo, como é que você vai reagir ao preço, tá bom? Então é isso, fico por aqui, até amanhã e tchau, tchau.